Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das estruturas de controle de fluxo. Mais especificamente, vamos dedicar a nossa videoaula à parte 2 de um conjunto de exercícios que vai trabalhar o tema em voga. Vamos então para o primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um programa que leia da entrada padrão dois números naturais A e B, respectivamente, e retorne na saída padrão o quociente e o resto da divisão inteira de A por B. As únicas operações aritméticas que podem ser utilizadas na construção do programa são as de incremento e subtração. Observação: as entradas devem ser validadas. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de apresentar o código-fonte propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre a lógica que eu me utilizei para a construção do programa. Então, considerando que eu tenho um valor natural A, que vai ser o meu dividendo, outro valor natural B, que vai ser o meu divisor, o quociente ele vai representar quantas vezes o valor de B cabe em A. E o resto vai representar a parte em A que é inferior a B. Eu vou me utilizar de uma variável auxiliar, fora A e B, que eu vou denominar Q, que vai me auxiliar no cômputo do quociente. E eu vou inicializar essa variável com o valor zero. Depois eu vou verificar se o valor fornecido inicialmente para A é maior ou igual ao valor fornecido para B. Se isso ocorrer, aí eu vou atualizar o valor de A, colocando neste agora o valor anterior de A menos o valor que eu tenho em B. E aí eu vou incrementar a variável Q. Feito isso, eu vou voltar para verificar se o valor de A atualizado continua sendo maior ou igual ao valor de B, ou seja, se B cabe mais uma vez em A. Se essa avaliação resultar em verdadeiro, aí eu novamente atualizo o valor de A. Aqui eu só estou colocando, né, o operador de atribuição menos igual para, né, sintetizar o que eu tinha antes aqui. Então, colocando uma representação um tanto quanto abreviada desta operação anterior aqui. Bom, então, após atualizar o valor que eu tenho em A agora, né, extraindo mais uma vez o valor de B do mesmo, eu incremento o meu quociente, tá certo? E aí, sigo assim verificando, né, se o valor de B ainda é passível de ser removido do que resta em A. Até que chega um momento onde o resultado da avaliação dessa expressão lógica, né, A maior ou igual a B, vai resultar em falso. Neste momento, eu terei em que o valor do meu quociente, em outras palavras, quantas vezes o valor de B cabia em A, e na minha variável A eu vou ter o resto, ou seja, a parte em A, que não é passível mais de remover o valor de B. Vamos então para o código-fonte. O programa em questão vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, estará presente no mesmo a diretiva de pré-processador stdio.h. Tenho minha função principal, main, abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, vou me valer de três variáveis, do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente a, b e quociente. Destaco que eu estou inicializando a variável quociente na sua declaração com o valor zero. Agora tem um laço de repetição do while. Abro o bloco do mesmo. A primeira instrução contida neste é um printf que vai apresentar no monitor a seguinte mensagem: entre com o valor natural para A, destacando que este é o dividendo. Vou fazer a leitura do valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenar este na variável A, por meio da execução do scanf. Agora vou fechar o bloco do meu laço de repetição do while e a expressão lógica que vai controlar o número de iterações no mesmo é A menor que zero. Em outras palavras, neste laço de repetição estou fazendo a solicitação de uma entrada, lendo a mesma e validando esta, ou seja, só vou sair desse laço de repetição quando o valor fornecido pelo usuário corresponder a um número natural. Em outras palavras, o valor fornecido deve ser maior ou igual a zero. Tenho agora mais um laço de repetição do while. Abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste é um printf, que vai apresentar na tela a seguinte mensagem: entre com o valor natural, exceto o zero, para B, e destacando que este vai ser o divisor. Farei a leitura do valor fornecido pelo usuário através do teclado e vou armazenar este na variável B.
Agora eu vou fechar o bloco do meu laço de repetição e a expressão lógica que vai controlar o número de iterações no mesmo é b menor ou igual a zero. Em outras palavras, estou solicitando um valor para que seja o divisor e eu vou fazer a leitura do mesmo e só vou sair desse laço de repetição quando o valor fornecido para a variável b for um valor superior a zero. Ou seja, um valor natural válido para um divisor. Agora eu tenho o meu laço de repetição while, que vai verificar se o valor contido em A é maior ou igual a B. Em outras palavras, eu vou verificar se B cabe em A. Enquanto B couber em A, eu vou entrar no meu laço e aí vou remover o valor de B de A e atualizar o valor de A, com o valor obtido através da subtração de A por B. Agora eu incremento a minha variável quociente, que inicialmente foi inicializada com zero, então tem um contador em quociente. O quociente vai controlar o número de iterações do meu while, ou melhor dizendo, vai representar ou armazenar o valor correspondente ao número de iterações do meu while. Agora eu fecho o bloco. Então, enquanto o valor que eu tenho em A for maior ou igual a B, eu vou entrar no laço, remover o valor de B de A, atualizando o mesmo, e incrementar quociente. Quando eu sair deste meu while, eu vou ter em quociente o valor que vai representar o quociente da divisão inteira de A por B, e eu vou ter em A o resto dessa divisão inteira. E aí apresento isso na saída padrão por meio da execução deste printf. Mudo de linha, o quociente da divisão de A por B é... Vou apresentar o valor que vai representar o conteúdo em memória da variável quociente. Mais um printf agora, após a mudança de linha, vai apresentar a mensagem. O resto da divisão de A por B é... E aí, o conteúdo da variável A. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Eu sempre tenho soluções alternativas para os problemas. No caso, eu posso, por exemplo, no lugar deste while, me valer do laço de repetição for. E é isso que nós vamos ver na solução a seguir. Vamos então analisar a solução alternativa para o problema em questão, que vai se valer do laço de repetição for. O trecho que eu apresento aqui só difere do anterior por conta de não estar ocorrendo a inicialização da variável quociente em sua declaração. Então não estou atribuindo o valor zero para a variável quociente no momento da declaração da mesma. Tenho agora o meu laço de repetição for. Então notem que aqui sim estou atribuindo o valor zero para a quociente. E aí vou verificar se o valor contido em A é maior ou igual ao valor contido em B. Se a avaliação da expressão lógica for verdadeira, eu vou entrar no for e aí tenho a minha instrução vazia. Agora vou executar a sequência de instruções contidas entre o segundo ponto e vírgula e o fechamento de parênteses. Logo, vou atualizar o valor de A, colocando neste o resultado da avaliação da subtração de A por B e vou depois incrementar o valor de quociente. Quando eu sair do for, eu vou ter na variável quociente o valor que representa o quociente da divisão inteira entre A e B, e vou ter na variável A o resto da divisão inteira entre A por B. E apresento com esses printfs análogos aos anteriores o valor do quociente e do resto no monitor. Vamos então para o próximo exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um programa que leia da entrada padrão dois números inteiros, A e B, respectivamente, e retorne na saída padrão o quociente e o resto da divisão inteira de A por B. O programa deve utilizar apenas as operações aritméticas de incremento, decremento, soma e subtração. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Assim como eu procedi anteriormente, antes de apresentar o código-fonte, eu quero falar um pouco sobre a lógica que eu me utilizei para resolver o problema em questão. Este problema é uma variação do anterior. No anterior, nós tínhamos que fazer o cômputo da divisão inteira entre dois números naturais, determinar assim o quociente e o resto da respectiva operação. Para isso, tínhamos a limitação de podermos utilizar no nosso programa apenas os operadores aritméticos de incremento e subtração. Agora o nosso problema se ampliou, pois nós devemos fazer o cômputo da divisão inteira entre dois inteiros quaisquer e determinar assim o quociente e o resto da respectiva operação. Porém, para isso, nós podemos utilizar quatro operações aritméticas apenas, que é incremento, decremento, soma e subtração. Então vamos analisar o problema. Considerando então que eu tenho um inteiro, que é o meu dividendo, e este está armazenado em A, vou ter o meu inteiro, que é o divisor, e este estará armazenado em B. Eu vou ter que trabalhar agora com as seguintes situações.
eu posso ter algo análogo ao que nós vimos no programa anterior, que é quando eu tenho meu dividendo e divisor ambos positivos. Eu posso ter o meu dividendo e divisor ambos negativos. Eu posso ter o meu dividendo positivo e o meu divisor negativo. E, por fim, posso ter o meu dividendo negativo e o meu divisor positivo. Vamos colocar números, só para talvez facilitar um pouco a interpretação de vocês do que eu vou apresentar agora. Então, né, pode ocorrer a situação onde eu estou dividindo 15 por 4, onde eu estou dividindo menos 15 por menos 4, onde eu estou dividindo 15 por menos 4 e onde eu estou dividindo menos 15 por 4. O fato é que essa situação foi trabalhada no exercício anterior. E aí nós propusemos, né, esta abordagem. Então, tínhamos uma variável auxiliar, onde íamos, né, inicializar esta com valor zero, e aí íamos verificar se o valor de A contido em A, né, é maior ou igual a B. Enquanto isso ocorrer, eu vou remover o valor de B de A, atualizando o valor de A, e incrementar a variável quociente. Então, essa situação é atendida pela abordagem anteriormente vista no exercício, né, que foi trabalhado no início da aula de hoje. E quanto a esta situação? Então vamos analisar aqui. Então se eu tiver, né, o menos 15 em A e o menos 4 em B, quando eu analisar essa expressão lógica, menos 15 é maior ou igual a menos 4, vai resultar em falso. Mas eu deveria fazer o processo aqui. Então como que eu posso resolver essa situação? Pensem um pouquinho aí. Fiquem à vontade para colocar nos comentários se for o caso. Uma solução possível é me utilizar do módulo, né? Então, pegar o valor absoluto de A e o valor absoluto de B. Então, neste caso, né, com essa abordagem, o valor absoluto de menos 15 é 15, o valor absoluto de menos 4 é 4. Aí eu verifico, 15 é maior ou igual a 4? Verdadeiro, vou entrar. Então, enquanto isso ocorrer, eu posso então remover o meu valor de B de A, né, e atualizar a minha variável Q, que ao final vai armazenar o quociente. Então, vamos analisar isso. Eu me valer dessa expressão aritmética aqui para essa situação. Então vamos lá. Menos 15 menos menos 4 vai dar menos 15 mais 4. Então vai resultar em menos 11. Notem que eu estou diminuindo o valor absoluto de A. Então tranquilo. Então essa expressão também vale para essa situação aqui. No caso do meu quociente, eu for removendo então o valor de B de A até chegar a um ponto, né, que eu não vou conseguir remover mais, considerando os valores absolutos de A e B, o módulo. Eu vou incrementando o quê? Vamos ver se isso vai funcionar, né? Eu sei que o quociente da divisão inteira de menos 15 por menos 4 é 3, e o resto é menos 3, não é isso? Então, vamos ver, porque se eu multiplicar 3 por menos 4, eu vou ter menos 12. E se eu somar isso, menos 3, eu tenho o meu menos 15. Em outras palavras, quociente vezes divisor mais resto tem que ser igual ao dividendo. Isso que vocês aprenderam lá, né, inicialmente. Bom, o fato é que então incrementar o meu quociente está correto, pois ao final, né, eu vou entrar 3 vezes no laço de repetição que vai implementar esse processo e incrementando o Q a cada iteração, eu vou ter ao final do processo o valor 3 em Q. Tá? Ou seja, aqui eu vou atender a esta segunda situação. Vamos verificar agora se essa abordagem atualizada atende a esta terceira situação aqui. Então vamos lá. Se eu pegar então, né, o valor absoluto de mais 15 e o valor absoluto de menos 4 e analisar. Então, 15 é maior ou igual a 4? Verdadeiro. Vou entrar. Opa, então esta abordagem atende a essa situação. Vamos analisar agora esta atribuição, né, a atualização do valor de A. Então, 15 menos menos 4 corresponde a 15 mais 4, que vai corresponder a 19. Então, estou aumentando o valor absoluto de A. Isso é um problema, tá certo? Então, como que eu posso resolver isso? Pensem aí, fiquem à vontade para pausar o vídeo, né, e colocar o que vocês visualizaram nos comentários. Uma solução possível, já que eles têm sinais opostos, é simplesmente, ao invés de fazer a subtração, somar. Então nós podemos, né, manter essa abordagem para essa situação aqui, como nós vimos, e essa operação aqui de atribuição deve ser atualizada para que eu tenha agora a soma. Então vamos ver como vai acontecer. Então, se eu somar a 15
o valor que eu tenho, né, no meu divisor, ou seja, 15 mais menos 4, eu vou obter 11. Então, estou diminuindo, né, o valor que eu tenho no módulo de A. Então, tranquilo. Vamos analisar agora a questão do quociente. Então, se para cada iteração que eu fizer no laço de repetição que vai implementar essa abordagem, eu incrementar o meu quociente, no final do processo, eu vou ter um quociente positivo. E vamos analisar aqui. Qual o quociente da divisão inteira entre mais 15 e menos 4? É menos 3, não é isso? E o resto é 3, pois menos 3 vezes menos 4 é 12. 12 mais 3 é 15. Ou seja, quociente vezes divisor mais resto tem que ser igual a dividendo. Tá certo? Então, neste caso, o meu quociente deve ser negativo. Então, consequentemente, incrementar a variável Q não é uma opção válida para esta situação aqui. Então, devo proceder como, pessoal? Novamente, sintam-se à vontade para pausar o vídeo e colocar a resposta de vocês nos comentários. Então, no caso, eu posso resolver o problema decrementando a minha variável Q. Então, ao final do processo, eu vou ter em Q menos 3. Menos 3 vezes menos 4 dá 12, mais 3, que é o meu resto, vai dar o meu 15. Tá certo? E assim eu sigo procedendo. Agora vamos analisar esta última situação. Então, no caso, eu quero dividir menos 15 por mais 4. Então, vamos analisar aqui a nossa abordagem. Então, se eu pegar o módulo de menos 15, eu tenho 15, módulo de mais 4, ou 4, né? Então, 15 é maior ou igual a 4? Verdadeiro, vou entrar. Aí, se eu pegar agora o valor que eu tenho em A, que é menos 15, mais 4, eu vou ter menos 11. Tá ok, né? Estou diminuindo, né, o meu valor absoluto do A. Então, tá tranquilo, é válido para essa situação. E agora vamos analisar aqui, né? Se a cada iteração eu decrementar o valor que eu tenho em Q, no final eu vou ter um quociente negativo. Vamos ver se isso é válido, né? Qual o quociente da divisão inteira entre menos 15 e 4? É menos 3, né? Menos 3 vezes 4 dá menos 12, mais menos 3, eu vou ter menos 15. Então tá tranquilo. Então esta abordagem atende essa situação. Esta nossa análise leva a qual conclusão? Inicialmente, nós temos 4 situações distintas, né, caracterizadas pelos sinais que eu tenho no dividendo e no divisor. Com base nessa nossa análise, a gente percebe que essas nossas 4 situações distintas podem ser categorizadas em 2 classes. Então eu tenho uma classe composta pelas 2 situações mais à esquerda, onde eu tenho o mesmo sinal em dividendo e divisor. Em outras palavras, ambos são positivos ou ambos são negativos. Neste caso, eu vou adotar essa abordagem central aqui, destacada pelo meu cursor do mouse, e eu tenho uma outra classe que vai abarcar essas 2 situações mais à direita, onde eu tenho sinais opostos em dividendo e divisor. Neste caso, eu vou adotar essa abordagem mais abaixo, que eu estou destacando com o cursor do mouse. E o fato é que, ao final, eu vou ter na minha variável Q o valor do quociente da divisão inteira entre A e B, e eu vou ter na variável A o resto correspondente a esta operação mencionada. Vamos então analisar o código-fonte do programa que fará uso da lógica apresentada. O programa em questão se utilizará das funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no mesmo estará presente a diretiva de preprocessador include stdio.h. Também vou fazer uso da função matemática ABS, que vai determinar o valor absoluto de um inteiro. Então, no caso, teria a diretiva de preprocessador nef.h presente no meu código-fonte. Tenho agora a função principal main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou me valer de 3 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente a, b e quociente. Tenho agora um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com o valor inteiro para a, explicitando que este vai corresponder ao dividendo. Leio o valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazeno este na variável a, por meio da execução do scanf.
Agora tem um laço de repetição do while, abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste é um printf, que vai apresentar na tela a seguinte mensagem: entre com o valor inteiro para b, explicitando que este vai corresponder ao divisor. Farei então a leitura agora do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e vou armazenar o mesmo na variável b, por meio da execução do scanf. Agora vou fechar o bloco do meu laço de repetição do while e a expressão lógica que vai controlar o número de iterações do mesmo é exclamação b, ou seja, a negação do valor de b. Em outras palavras, enquanto o usuário fornecer o valor 0 para a variável b, eu vou continuar iterando no laço até que o usuário forneça para b um valor diferente de 0. Então, quando eu sair do while, eu tenho a garantia de que na variável b eu tenho um valor diferente de 0, ou seja, um valor válido para o divisor. Tenho agora o meu if, que vai verificar se, porventura, eu tenho um sinal positivo no valor contido em A e em B, ou sinal negativo nos valores contidos em A e B. Então, se o valor contido em A for maior que 0 e o valor contido em B também for maior que 0, a avaliação dessa expressão lógica vai ser verdadeira. Ou, se o valor contido em A for menor que 0 e o valor contido em B também for menor que 0. Ou seja, se o valor contido em A e B ambos forem positivos, ou se os valores contidos em A e em B ambos forem negativos, eu vou entrar no if. E aí vou obter o valor do meu quociente do resto através da execução do meu laço de repetição for. Então notem que eu vou atribuir para a variável quociente o valor 0. Vou analisar agora se o valor absoluto contido em A é maior ou igual ao valor absoluto contido em B. E aí, se a avaliação da expressão lógica for verdadeira, eu entro no for, atualizo o valor de A, que vai passar a ser agora o resultado da avaliação da expressão aritmética A menos B. Depois eu incremento o valor que eu tenho em quociente, foi inicializado com 0, né? E aí eu volto para avaliar a expressão lógica. Quando o resultado da avaliação da mesma for falso, eu saio do for. Aí eu vou ter na variável quociente o quociente da minha divisão inteira de A por B e em A o resto da divisão. Porém, se não, ou seja, se o resultado da avaliação dessa expressão lógica for falso, eu vou para o meu else, abro o bloco do mesmo. No caso, vou ter aqui um for, que vai fazer o cômputo, né, do quociente do resto da divisão inteira de A por B, ou também inicializar quociente com 0, também tem a mesma expressão lógica que controla o laço, porém, se eu entrar no meu for, eu vou agora atualizar o valor da variável A, que vai ser o valor obtido através da avaliação da expressão aritmética de A mais B. Então, aqui eu somo, pois se eu entrar neste else, eu tenho sinais opostos no meu dividendo e divisor. Então, faço a soma. Depois vou decrementar o valor que eu tenho em quociente, já que o quociente da divisão entre dois inteiros, quando o sinal do dividendo é oposto ao do divisor, vai ser negativo. Bom, quando eu sair do for, eu vou ter em quociente o resultado do quociente da divisão inteira de A por B e em A o resto da divisão. Agora eu fecho o bloco do meu else. Só quero deixar claro que dentro do else eu tenho apenas o for. Eu poderia não usar as chaves, mas é opcional. Então eu optei por não utilizar as chaves no if, que tem apenas o for, mas usei as chaves no else, que também tem apenas o for. Só para deixar claro que a utilização ou não das chaves, quando eu tenho apenas uma única instrução no meu if ou no meu else, é opcional. Agora eu vou apresentar o valor do meu quociente da divisão inteira de A por B, que é o conteúdo da variável quociente, através da execução desse printf. Né? Mudo de linha, o quociente da divisão é, e apresento aqui o inteiro que corresponde ao conteúdo da variável quociente. Tem agora o printf, que vai apresentar, né, após a mudança de linha, a mensagem. O resto da divisão é, e aí aqui o inteiro que corresponde ao conteúdo da variável A. Por fim, vou fechar o bloco da minha função principal. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Se porventura você conseguiu identificar a que se refere o GIF com o qual acabei a videoaula de hoje, fique à vontade para colocar nos comentários. Se você ainda não teve acesso a essa série, que é uma série relativamente recente, mas que faz menção a vários clássicos dos anos 80, eu indico. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!